Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 até o 17. E vamos ler esses dois versículos. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O tema de hoje é: a nossa aliança é com Jesus Cristo. Deus tinha feito a primeira aliança com o povo de Israel no tempo de Moisés e tinha dado para Moisés todo o poder de escrever através do Espírito as leis que o povo de Israel deveria cumprir. E estas leis, elas tinham o seu lado do Estado de Israel, então tinha as leis do país e tinha as leis religiosas, que era do templo e do sacerdócio. Essas leis, elas também deveriam ser cumpridas pelo povo de Israel. E tinha a terceira lei, que eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles eram leis para sempre. O povo de Israel, ele só teve o seu sentido até o nascimento e crucificação de Jesus Cristo, o Salvador. Assim também se encerrou aquela lei, e a lei do sacerdócio e do templo também se encerrou naquele instante da morte de Cristo na cruz. Por isso que nós precisamos avaliar bem se nós queremos compreender ou não esse texto que o apóstolo Paulo ele escreve em Colossenses, ou para os colossenses. Então, nessa aliança constava que Israel seria o seu povo, a aliança com Moisés. E Deus seria o Deus de Israel. Então, Deus teria um povo para si e o povo teria o Deus verdadeiro para si. Quando Deus fez a segunda aliança conosco, através de Jesus Cristo, ele fez da seguinte forma: quem acreditasse em Deus através de Jesus, teria o Deus verdadeiro e também teria diariamente o perdão dos pecados, a vida junto com Deus e a salvação eterna. Por isso que nós podemos enfatizar que nós estamos na aliança com Jesus Cristo. Nós não estamos na aliança com Moisés. Aliás, nem o povo de Israel de hoje está na aliança com Moisés. Todos estão, a partir da morte de Cristo, juntos com Cristo para a salvação. E somente existe perdão, vida e salvação através de Cristo. E em Cristo nós ainda observamos os 10 mandamentos. E quando erramos contra um mandamento ou mais mandamentos, nós rapidamente pedimos o perdão a Deus através de Cristo, porque Jesus já pagou o nosso pecado na cruz. Mas nós não vamos mais ter a lei do Estado de Israel, a lei do sacerdócio levítico e também a lei do templo. Apenas os 10 mandamentos. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós podemos guardar a palavra do Senhor e pela fé nós podemos ter sempre o Deus verdadeiro junto conosco. E pela fé em Jesus Cristo, nós vamos olhar o que o apóstolo Paulo diz para nós. Portanto, que ninguém julgue vocês, ou então, nós não seremos condenados se nós não guardarmos aquelas leis antigas, que era do Estado e do sacerdócio e do templo. Então, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Nós podemos comer de tudo e beber de tudo. Ou dia de festa dos judeus, nós não precisamos guardar essas festas.
Ou então lua nova, que eles tinham um cerimonial especial nesta data. Ou então dia de sábado. Nós não precisamos mais guardar o sábado quando começa o dia de sábado, que é às 6 horas da tarde, que começa o sábado para os judeus, aí guardar este sábado como se fosse o dia santo no sábado. Deus tinha criado para o povo antigo de Israel o dia de sábado. Mas com a ressurreição de Jesus no domingo, Jesus e os discípulos, eles fizeram culto no primeiro dia da semana, que depois foi chamado de domingo. Então nós podemos fazer culto no sábado, no domingo, na segunda, terça, qualquer dia da semana. Claro que nós damos preferência a sábados e domingos, mas isso não está mais na lei como era no tempo de Moisés, porque o próprio Jesus falou que ele é Senhor sobre o sábado. Então ele modifica, nós o aceitamos. Porque pela nova aliança, aliança de Cristo, nós temos a salvação em Jesus e não mais dependemos da lei de Moisés. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a entendermos melhor a Tua santa palavra e não ficarmos olhando para a lei de Moisés, a lei do Estado, a lei do sacerdócio e do templo e ficarmos achando que temos que cumprir aquela lei, pois Cristo já cumpriu esta lei. Então nós nos agarramos em Cristo e temos o perdão, a vida e a salvação. Ajude-nos a entendermos sempre desta forma, como o Senhor nos ensina no Novo Testamento. Em nome de Jesus. Amém.